No sabadão, ao vivo no Rádio Esportes, atualizando este dia de preparação para encarar o Bahia. Emerson Pansieri. Boa tarde, Pansi, tudo bem? Boa tarde para você também, Pedro Abílio. Um abraço, meu amigo. Grande Alê, Nath, todo mundo ligado aqui no Rádio Esportes de Itatiaia. Sabadão de trabalho, meio de 15, está acabando agora. Esse trabalho, a turma já indo pro restaurante, para aquele almoço. Os jogadores do Cruzeiro trabalharam e treinaram hoje neste penúltimo dia de preparação. Por quê? Porque amanhã o Cruzeiro vai a campo na Toca da Raposa à tarde, às 15 horas, e depois viaja à noite rumo a Salvador, vai chegar em Salvador à noite. Essa é uma prática do Cruzeiro nos últimos jogos fora de casa. Tem o voo fretado, tem essa comodidade também para a comissão técnica utilizar a estrutura da Toca da Raposa, utilizar a estrutura do Cruzeiro para a recuperação dos atletas também. E o Cruzeiro chegando então à noite em Salvador no domingão para esse confronto contra o Bahia. Jogo na Arena Fonte Nova. Esse duelo da jornada esportiva de segunda-feira, às 8 horas da noite, então, estaremos lá na capital baiana para esse confronto. Cruzeiro querendo a 14ª vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, Pedro Abílio comemorou, curtiu a vitória para cima do maior rival no clássico contra o Atlético, mas já é trabalho sério desde ontem na Toca da Raposa. E neste trabalho sério, teve também uma entrevista do Lucas Silva no Cruzeiro Cast. Quem estava conduzindo também, o Fabinho Figueiredo, com o Guilherme Pio, essa entrevista. E vamos trazer alguns trechos importantes do capitão do Cruzeiro, porque ele fala sobre esse momento, né? A energia, o ambiente de trabalho, como está sendo tudo isso na Toca da Raposa. O capitão Lucas Silva responde. A gente vê a nossa energia hoje aqui, do nosso ambiente, do nosso trabalho, e isso, acredito muito que o torcedor também vê isso sendo refletido nos jogos. A nossa pegada, a nossa intensidade, nosso entrosamento dentro dos jogos passa muito pelo nosso ambiente aqui, pela a gestão também da diretoria que está sendo muito bem feita, da comissão técnica, o entendimento nosso no dia a dia e nos jogos. Então digo que está tudo redondinho, tudo a engrenagem está girando assim perfeitamente, e isso a gente está comprovando dentro de campo. Lucas Silva, capitão, mais de 300 jogos com a camisa do Cruzeiro, também fala que a cada jogo aumenta a responsabilidade, mas de forma alguma o Cruzeiro está deixando de lembrar da humildade. É pés no chão, são os pés no chão para cada dia de trabalho na Toca da Raposa. Isso me perguntaram também logo depois do jogo de ontem, na zona mista, e a nossa expectativa é a melhor possível. A cada jogo, a cada passo que a gente dá, aumenta a nossa humildade, a nossa responsabilidade e o nosso trabalho. Foi assim que a gente chegou até aqui, é assim que a gente quer continuar. E acho que a gente está tendo um bom discernimento das duas competições, entendendo o momento de cada um, a responsabilidade de cada jogo. Então acho que a gente tá muito bem encaminhado nas duas competições. Agora, a Copa do Brasil vai demorar um pouco, né? Ainda a semifinal, mas que a gente não vai deixar de lado, e nem também o brasileiro, que a gente quer agora força total no brasileiro para a gente poder dar uma arrancada aí até o jogo da Copa do Brasil. O Lucas Silva também, a essa entrevista que ele concedeu ao Cruzeiro Cast, né, que estamos reproduzindo aqui no Rádio Esportes, ele falou sobre mata-mata na Copa do Brasil, e especialmente mata-mata com o clássico, o peso que isso tem para o trabalho que vem sendo realizado. A gente já imaginava que quando viesse o mata-mata, seriam jogos difíceis. E um clássico ainda mais. Aumenta a responsabilidade. Um jogo onde, clássico, a torcida também cria maior expectativa. Nós também. E assim que saiu, algo que o Mister fala muito com nós e que a gente já assimilou bem, a gente não olha muito para o adversário. A gente foca e concentra no nosso trabalho, como que vai ser a nossa postura, como que vai ser o nosso comportamento em cada jogo. E também teve muita repercussão, né, dos jogadores do nosso rival, da torcida, da imprensa.
e que falaram muito antes do jogo. E que isso acho que deixou a gente ainda mais animado, de que a gente ia trabalhar quieto, calado, e que a nossa melhor fala ia ser dentro de campo. E foi assim que a gente fez já no primeiro jogo, na casa do rival, e muitos acharam que a gente ia baixar a guarda no segundo jogo, e muito pelo contrário. A gente aqui trabalhando todo dia, que a gente ia para o jogo para vencer o clássico, esse segundo jogo, na nossa casa, diante do nosso torcedor. A nossa honra e a nossa responsabilidade estava em jogo também, então a gente queria uma vitória, e foi assim que a gente fez. E foi um jogo histórico, foi um jogo marcante. Acho que o torcedor sai muito feliz com o que a nova gestão do Pedrinho vem fazendo aqui no Cruzeiro, a comissão técnica, e com esse elenco também, que como a gente começou o ano para agora, foi uma virada de chave muito grande. Ele falou, Pedro Abílio, sobre Pedro Lourenço, o Pedrinho, né? Que é o presidente do Cruzeiro. Então, a resposta agora do Lucas Silva em relação a esse trabalho, a esse ambiente que ele já citou, mas como tem aí o contexto do Pedrinho nisso tudo? Vamos acompanhar. Nosso presidente é um cara fora da curva. Ele, antes de ser presidente, ele é amigo, ele é um pai, ele é um conselheiro, ele é um cara que pode contar com ele 100%. Ele é um cara excepcional e ele é um cara de palavra. Se ele combinar, acordar alguma coisa com você, pegar na sua mão, não precisa de contrato, não precisa de nada. Você pode ter certeza que ele cumpre com a palavra. Ele é um cara que merece todo reconhecimento aqui no Cruzeiro também. E ele ontem, quando a gente fechou ali depois do jogo, ele falou algo que me marcou muito assim também, porque além de tudo isso ele é um grande torcedor. E ele falou que quando ele comprou o Cruzeiro, o que ele já trabalhou nos primeiros dias até hoje foi restaurar a dignidade do torcedor. E isso assim me marcou, que ele viu isso nos dois jogos no Clássico, que depois dessa nossa classificação, acho que a dignidade do torcedor cruzeirense está restaurada, e que ele vai fazer de tudo, continuar fazendo, trabalhando dia a dia para dar alegria ao torcedor. E nós jogadores aqui também, a gente fica muito feliz de ver o nosso presidente feliz por tudo que ele faz aqui para nós, por toda a estrutura. Ele não mede esforços, dificilmente ele diz não para nós. Então é um cara que vê a alegria dele para nós, que também é gratificante, principalmente eu, por conhecer ele há muito tempo, por ter vindo aqui da base. Então o Pedrinho, ele merece tudo que ele está assistindo aqui do Cruzeiro agora também. Esse, então, o Lucas Silva, como disse, deu essa entrevista ao Cruzeiro Cast, e vou complementar com uma fala que está no nosso Itatiaia Esporte, no Instagram, que foi tirada do Bastidores. Pedro, o que disse o Pedro Lourenço, que acho que casa o assunto com que vinha comentando ali o Lucas Silva. Desde o primeiro dia que eu vim para o Cruzeiro, eu buscava trazer a dignidade do nosso torcedor, que vocês trouxeram de volta. Isso não tem preço, vocês trouxeram a alegria do nosso torcedor, a dignidade do nosso torcedor, fecha aspas, Pedro Lourenço. Acho que é todo um trabalho que vem sendo construído dia após dia, e que o Lucas, na figura de capitão, mais de 300 jogos, jogador que já vivenciou de tudo. Eu me recordo do jogo dele contra a Portuguesa, estava começando ali, lá em 2012 ele, e eu também estava começando. E aí agora... É um cara que o torcedor tem esse carinho, esse respeito e essa admiração, Pedro. Lucas Silva, Natiusa, meio-dia 24 aqui na Itatiaia. Queria te ouvir a respeito dessa identificação de ter um jogador que vai se tornando cada vez maior na história do clube, ô Nath. E um cara que sabe passar fora do campo muita coisa para os outros jogadores também. Ele fala com muita propriedade sobre Cruzeiro, além de estar jogando muita bola também, Nath.
Fala com muita propriedade, porque é um cara de muita vivência, né, de Cruzeiro, porque tá no clube há muitos anos, porque vem das categorias de base, porque conhece toda a estrutura, porque tem uma relação muito próxima com o torcedor, e é muito legal a gente que, né, já acompanha o futebol do Lucas Silva há muito tempo, ver como ele cresceu também neste sentido, da liderança de vestiário, acompanhar esses vídeos que o Cruzeiro faz de bastidores, ver como o Lucas Silva se posiciona, de pedir a palavra, de estar sempre engrandecendo o clube e tentando passar para os seus companheiros, né, o que significa o Cruzeiro, o tamanho do clube, a importância das competições para a história do Cruzeiro, enfim. O Lucas Silva é, de fato, hoje uma referência muito importante dentro e fora do campo, e dentro do campo ele se confirma como essa referência, como um cara que está jogando muita bola, que é um cara de lucidez nesse meio campo, que ajuda nos momentos em que o Cruzeiro está pressionado, que ajuda muito nos momentos em que o Cruzeiro tem a bola, né, fazendo essa transição, com qualidade no passe, encontrando seus companheiros. Então hoje o Lucas Silva é uma peça fundamental dessa engrenagem. E ele conhece muito bem o Pedro Lourenço, porque está há muitos anos no Cruzeiro e sabe dessa relação muito íntima que o Pedrinho já tinha com o clube, antes mesmo, né, de se tornar dono da SAF. E essa questão da dignidade, o torcedor do Cruzeiro ficou muito ferido, muito machucado ao longo dos últimos anos, porque é um torcedor muito acostumado, né, a comemorar títulos, enfim. E mesmo nos anos em que não conquistava nada de muito relevante, mas assim, é um time que sempre esteve acostumado a brigar, a ser um time de relevância no cenário nacional, e aí de repente foi um time que foi disputar a Série B. O Pedrinho, aos pouquinhos, foi com investimento, foi colocando o Cruzeiro de novo na briga, foi recuperando o respeito dos outros times, inclusive, para com o Cruzeiro. Então, quando fala da dignidade, não é simplesmente vencer o jogo, né? É ver o Cruzeiro forte novamente, enquanto marca, enquanto time, dentro e fora do campo, e aí o torcedor fica muito satisfeito, e ele, enquanto dono da SAF, fica mais satisfeito ainda. Ale, o Lucas Silva, ele tem demonstrado também essa tranquilidade dentro de campo, assumindo mais papéis cada vez sem a bola também. É um jogador da contenção que tem organizado ali o meio-campo do Cruzeiro de diversas maneiras, não? Tá jogando muita bola, é impressionante como ele e o Lucas Romero têm um entendimento perfeito, né? Nessa mais recente passagem dos dois pelo clube, você não tem o Romero jogando tão bem sem o Lucas, e você não tem o Lucas jogando tão bem sem o Romero. É impressionante esse entrosamento dos dois e a confiança, né, que a torcida e o treinador têm no futebol dessa dupla de volante. Realmente é impressionante o que tem jogado esse meio campo como um todo, né? E o Lucas pela liderança que tem, pelo exemplo positivo, tanto que o Lucas, algumas vezes até de forma injusta, foi reserva do Cruzeiro e você nunca viu ele falar um A. Ele só dava força, só incentivava, inclusive isso nos bastidores. Ele fazia esse trabalho, esperando a oportunidade dele. Eu lembro daquela final da Sul-Americana, ainda sob o comando do Fernando Diniz contra o Racing, em que ele estava jogando muito melhor que o Wallace, e o Diniz fez opção pelo Wallace e depois se arrependeu com 30 minutos, o jogo já tinha acabado e colocou o Lucas. Então é um cara realmente que é muito identificado com o clube e merece esse momento que ele está vivendo. 12h28, Emerson Pansieri, o que mais que você traz de novidade pra gente nesse sábado do Cruzeiro? Eu falo, Pedro, que o Caio Jorge deu entrevista pra gente ontem aqui no Rádio Esportes, e ele falava desse tratamento que ele passou, né, pra estar em campo na partida contra o Atlético, né? Ele fez a terapia com exossomos, né? Foi a terapia feita pelo jogador do Cruzeiro para que ele pudesse entrar. Esse foi o termo correto que foi utilizado pelo departamento médico, foi utilizado também pela performance do Cruzeiro para que ele pudesse entrar em campo. Então, ele segue sim uma cartilha, ele segue aí um trabalho que é importante para ele jogar contra o Bahia. Então não dá para desprezar que o jogador também vai na luta, vai na vontade, vai na raça, né, para um clássico desse. E ele faz esse tratamento para que possa jogar contra o Bahia, né? Ele faz um outro tipo de tratamento, esse foi
específico para o jogo contra o Atlético, como eu explicava. Agora é um tratamento mesmo para que ele esteja em campo e ele seja utilizado lá em Salvador. Até porque é artilheiro do Cruzeiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então vamos esperar também o trabalho de amanhã para ver se vai viajar tranquilamente com a turma para começar o jogo no duelo da Arena Fonte Nova. Mas essa é uma tendência, essa é uma realidade, que o Caio Jorge também seja utilizado neste confronto, que o Cruzeiro quer continuar na parte de cima da tabela. Segundo colocado do Campeonato Brasileiro, está a 3 pontos do Flamengo e quer manter essa boa caminhada também fora de casa. O Cruzeiro é aquele adversário que ninguém gosta de receber, né? Vai lá e vence. Então, quer manter também esse retrospecto contra um Bahia que vive situação difícil, né? Eliminado da Copa do Brasil, torcedor também pressionando, sabe que não vai encontrar um clima fácil na Arena Fonte Nova. Pedro. Segunda-feira, jogo da noite, na segunda-feira, encerrando a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acho que o Cruzeiro tem essa condição, Ale? O Bahia, ele foi campeão da Copa do Nordeste lá no fim de semana, foi eliminado da Copa do Brasil no meio da semana, tá brigando também, diretamente por vaga na Libertadores do ano que vem, com o Cruzeiro, inclusive. É o quarto colocado. Você sabe que o Bahia, né, tem uma curiosidade. É a equipe que mais jogou entre as equipes da Série A, mais jogou, disputou. Por causa da Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, né? Então é um time realmente que está desgastado, né? E o Rogério Ceni tem falado muito sobre isso, né? De qualquer forma, é um adversário poderoso, fundamentalmente jogando em casa. No Campeonato Brasileiro precisa de uma recuperação, porque foi enfrentar o Mirassol no interior de São Paulo com um time quase que todo reserva, tomou de 5-1, né? Uma goleada histórica, mas se você pegar no todo, a campanha é bem satisfatória. Tanto que se você pegar os últimos 10 jogos, o Bahia só perdeu esse pro Mirassol. Então é um time que eu considero bem treinado, um time que tem aí os seus objetivos na temporada e que, sem dúvida, não é um adversário fácil, mas o Cruzeiro tem toda a condição. O Pance falou, né, de muita gente chama o Cruzeiro de Thiago Reis, que é aquele visitante indigesto que a gente fala. Mas vai enfrentar o Bahia, que está invicto como mandante. E aí, Pedro, o personagem que nós trouxemos aqui, que foi o Lucas Silva, está fora. É uma baixa considerável, cumpre suspensão por conta daquele terceiro cartão amarelo recebido no jogo contra o São Paulo. Um substituto que poderia ser o Eduardo também está fora, foi expulso naquele jogo do polo aquático. Ali ele tomou 4 jogos, aí no novo julgamento pegou 3, então faltam 2 jogos para ele pagar. Tem esse jogo contra o Bahia e depois o jogo contra o Bragantino. Com isso, o Matheus Henrique abre vantagem, né, para seguir, buscar mais uma vez essa vaga de titular na equipe do Cruzeiro, algo que aconteceu no jogo contra o São Paulo na ocasião. Foi na vaga do Christian e agora pode ser na vaga do Lucas Silva. Muito bem, Pansieri, 12:33 aqui na Itatiaia, mas ô Fabinho, não muda a trilha não. A gente vai seguir falando do Cabuloso, mas agora numa grande decisão. As Cabulosas jogam neste domingo pela manhã em busca de um título inédito. Transmissão da Itatiaia com Hugo Sérgio, o locutor que é nosso, e o Rubens Júnior está aqui no Rádio Esportes, trazendo todos os detalhes da final do Campeonato Brasileiro Feminino. Cruzeiro e Corinthians, as Cabulosas e as Brabas, que empataram por 2-2 na semana passada no Independência. Fala aí, Rubinho, boa tarde. Um abraço pra você, Pedro. Alô, meus amigos e minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia, a Rádio de Minas, a maior do Brasil, transmite amanhã o Cruzeiro buscando o título inédito do Campeonato Brasileiro Feminino contra o Corinthians. O Cruzeiro que disputa contra esse time paulista, que é o maior vencedor da competição, com 6 títulos, inclusive do ano passado. O Cruzeiro finaliza a preparação hoje em São Paulo, no CT da Portuguesa. Pode manter a mesma formação do primeiro duelo, que teve o empate pelo placar de 2-2. Conosco, Letícia Ferreira, atacante do Cruzeiro, comenta sobre a expectativa. O Cruzeiro buscando o título do Campeonato Brasileiro Feminino. A preparação tem sido muito forte. E, obviamente, as expectativas são as melhores possíveis. O Cruzeiro vivendo esse momento inédito aí pro clube. E vamos entrar muito forte para buscar esse título.
Nós sabemos a força do Corinthians em casa, com a sua torcida, mas a gente está trabalhando muito forte na semana, consertando os erros que nós cometemos na partida anterior, e vamos entrar muito concentrada, que eu acho que isso vai fazer a diferença. Obrigado, Letícia, conosco aqui no Rádio Esportes. O Cruzeiro que ficou na liderança, né, na primeira fase com 36 pontos, em 15 jogos teve 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, que foi justamente para a equipe corintiana. Na semifinal, o Cruzeiro passou sobre o Palmeiras e nas quartas sobre o Bragantino. Um provável Cruzeiro com Camila, Isa Haas, Paloma Maciel, Vitória Calhau, Isabela, Lorena Bedoya, Pribac, Gisele, Marília, Vanessa ou Letícia Ferreira e Bianca Brasil, a Itatiaia caminho, quem sabe, da conquista inédita do Cruzeiro no feminino. Tá certo? Mais de 40 mil ingressos, a expectativa é para esse público na Arena Corinthians. Tá certo, Pedro? Tá certo, Rubinho. Estaremos nessa manhã, Nath Fiuza? Estaremos nessa mais uma vez juntos para contar essa história. Independentemente do que acontecer ao término da partida, o torcedor do Cruzeiro das Cabulosas já tem que estar muito orgulhoso, né? Um feito inédito, o Cruzeiro chegando à final do Brasileirão Feminino, uma campanha muito bonita, fruto de investimento, de trabalho bem feito, mas é um Cruzeiro que chega vivo à Neoquímica Arena neste domingo para buscar esse título, né? Vai ter que lidar com a pressão da torcida, vai ter que lidar com o fato de estar enfrentando um Corinthians que é muito mais experiente, né, nesse ambiente de decisão. Essa inexperiência, esse nervosismo fez com que o Cruzeiro sofresse no primeiro jogo na semana passada na Arena Independência, um time que estava muito nervoso, desconcentrado ali nos primeiros minutos do jogo e acabou tomando um gol muito cedo, né, ali com menos de 5 minutos. É algo que o Cruzeiro não pode permitir que se repita, porque o Corinthians obviamente vai para uma pressão inicial muito forte, empurrado por esses mais de 40 mil torcedores. É o Cruzeiro tentar passar por esses primeiros minutos, segurar, controlar o jogo e depois impor o seu futebol. Porque lá na Arena Independência, no domingo passado, quando as meninas do Cruzeiro se tranquilizaram, né, e passaram a jogar, encontraram os espaços e mesmo em desvantagem no placar, buscaram o empate porque também tem muita qualidade. A Bedoya no meio-campo joga muita bola, a Vanessinha também lá na frente, né? A Bianca Brasil, que é a grande referência desse time. Vamos ver a Calhau também, a Isa Haas com mais tranquilidade na saída de bola lá na defesa, para não cometer os erros da semana passada. Cruzeiro tentar impor o seu bom futebol, a sua qualidade e tentar buscar esse título, mas repito, é uma campanha muito bonita. Boa sorte às Cabulosas e reforçando o nosso convite para a transmissão amanhã da final do Brasileirão Feminino. Ao vivo, in loco, em direto da Neoquímica Arena. O Hugo Sérgio vai contar essa história pra gente.